Olá, galera do canal Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Estamos dando início hoje aqui a uma forma de conectar você mais a missões, ao seu propósito de vida. Você que está com dificuldade, ainda não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que que você veio fazer nessa terra. Nós temos episódios aqui que tentam de alguma forma lhe ajudar a alcançar aquilo que Deus tem para você aqui nessa terra. Às vezes a gente fica esperando a resposta de Deus e às vezes não vem, a gente fica na retranca, né? Fica quietinho ali, mas às vezes acontece de pessoas descobrirem seu chamado fazendo. Então aqui tem diversos episódios para te ajudar a isso. E hoje aqui estamos com a nossa irmã Zípora Morgana. Acho que eu pronunciei certo. Uhum. Vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho dela aí pra gente. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigado por esse tempo. E se apresente um pouquinho pra gente aí, para conhecer um pouquinho do trabalho. Olá, pessoal, boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês no podcast Real Missão e poder falar um pouco daquilo que Deus tem me proporcionado viver através da obra missionária. Eu sou paranaense, mas há 9 anos eu resido no Rio Grande do Sul e ao longo desses poucos anos de vida que tenho, né, como jovem, Deus tem me oportunizado estar em alguns países, alguns estados brasileiros, realizando missões transculturais, transculturais fora do país, transcultural dentro do próprio Brasil e missões urbanas também. Servir a Cristo é um privilégio, a missão é de Deus e é um privilégio muito grande fazer parte, ser um parceiro dele nessa grande obra. Eu sou professora, trabalho em um instituto federal, coordeno um curso de graduação há 7 anos e meu campo, maior campo missionário tem sido a universidade, tem sido o campo acadêmico. Durante a minha trajetória na formação acadêmica, eu tive diversas oportunidades de levar pessoas até Cristo, então eu costumo dizer que o meu maior campo é o ambiente universitário. Mas eu consigo conciliar isso com missões externas, né? Por meio dessa característica do meu trabalho. Enfim, a gente tem alguns períodos de recesso acadêmico, de férias, como todo professor tem, e eu tenho dedicado esse tempo de descanso para fazer a obra de Cristo. Benção, benção demais. Quando você me disse que era aquele trabalho que você me enviou lá no Instagram, depois no WhatsApp, e depois disse que era professora na Universidade Federal. Eu falei, olha aí, já é um podcast futuro aí, porque eu tenho vontade de trazer esse tema para cá, mas futuramente, né? Porque a gente tem visto, né, na televisão, na internet, o que tem se tornado, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se você já teve a experiência de trabalhar por aqui e tal, mas por aqui o negócio tem sido meio complicado e nós precisamos de pessoas mesmo para se levantar, né? Para claro, pregar o evangelho, mas também para cumprir suas missões ali, que se virou uma doutrinação muito forte aí fora, mas, enfim, isso é um. Já deixo aqui já o meu convite para outro podcast aí, de fazer uma. Voltado só para isso. E eu achei interessante porque você falou sobre o trabalho entre os sertanejos e eu esqueci o outro que você me mandou, que é um público que existe, né? Que tem, eu pesquisando uma vez, até fiz uma postagem sobre isso. Eu queria saber como é que funciona o trabalho com eles, né? Quem é esse povo? Quem é essa galera, assim, para a gente entender mais um pouquinho, que eu também estou aprendendo mais sobre esse determinado grupo de pessoas, né, que existe. Porque a gente fala logo de sertanejos, a gente lembra de música, né? E a gente não sabe que é um povo que tem, né? E aqui no nosso Brasil. Fala um pouquinho pra gente. Então, Tiago, o Brasil hoje ele possui um povo não alcançado, são os indígenas, e ele possui outros segmentos não evangelizados ou menos evangelizados, que seriam os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os imigrantes, os pantaneiros. A questão sertaneja no Brasil ela tem uma característica muito específica, porque a cultura sertaneja ela envolve muito a tradição familiar com a idolatria, com o catolicismo, então tem uma mistura, tem um sincretismo religioso no meio deles. E a dificuldade que nós temos de entrar dentro de um povo sertanejo e pregar a Cristo e falar do Evangelho para eles é justamente a questão da cultura familiar. Deixar a religião dos pais é uma desonra para eles. Então a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Mostrar a eles que Cristo vem redimindo todas as culturas, que ele veio para todos os povos, e a gente precisa quebrar essa questão da tradição
do sincretismo, da idolatria, para poder anunciar Cristo como o único e suficiente Salvador. Hoje no Brasil, a gente possui 6.000 povoados que não possuem presença evangélica. O sertão brasileiro ele conta com apenas 3% de evangélicos. Então, esses 6.000 povoados, eles não têm a representatividade de uma igreja, de um missionário, de algo que contextualize para eles sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o plano de salvação. Então, por isso, ele é considerado hoje um dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Às vezes a gente olha para o Brasil e a gente pega os dados do censo, né, o último censo que foi publicado em outubro de 2025, ele mostra que o Brasil é um país cristão. De fato, existe uma estatística do IBGE que diz que 90% das cidades brasileiras, elas possuem contato com o evangelho. Mas esses 10%, eles são muito importantes, porque dentro de um país continental, com, né, uma grandiosidade populacional e diversidade, a gente acaba encontrando esses segmentos que representam, por exemplo, né, os 6.000 povoados sem a presença, que estão dentro desses 10%. Talvez a gente pense, não, 10% é muito pouco, mas para um país continental, ele acaba revelando, né, uma fragilidade no alcance missionário dentro do próprio país. Sim, isso é muito interessante porque uma das principais propostas nossas do canal é mostrar a nossa realidade, né? O que nós temos de missões aqui, é, como eu aqui no Rio de Janeiro, e também dentro do nosso quintal, que é o Brasil, né? A gente ainda hoje, dentro de missões, a gente fala assim, quando fala missões, evangelismo, o que você acha que é missões? Aí, né, muita gente acha que é ir para lá, para outro país, é ir lá para outro lugar, mas às vezes a gente acaba esquecendo aqui no nosso povo, da nossa galera, né? O Brasil, ele hoje ocupa, eu não lembro de quando é o dado, de segundo país que mais envia missionários. E graças a Deus, porque até pouco tempo atrás a gente estava em outra posição. Hoje já somos o segundo, mas também precisamos cuidar dos nossos aqui, né? Que continue sendo levantado pessoas, sendo enviadas, mas a gente precisa. É como uma casa, né? A gente dentro de casa não adianta eu estar pregando fora, eu aqui com a minha esposa não está vivendo isso. E a gente vai alargando isso, né? Não adianta eu fazer fora se eu não faço numa igreja. Não adianta eu fazer para eu querer ir lá para fora, a não sei que você tenha um chamado específico do Senhor, amém, né? Mas pensar primeiramente só lá fora. Eu não tive nenhuma resposta de Deus para eu viajar, então eu não vou fazer missões. Mas não, existe um povo aqui nosso precisando, existe um povo, né? Como você falou, os 10% também são muito importantes, né? Porque a gente fala, 10% é um número pequeno, de 100%, mas são muitas e muitas pessoas, né? Se for falar em número de pessoas, a gente talvez não saiba aqui exato. Só que a missão está aí, né? Esperando aqueles que se posicionam. E eu queria que você falasse um pouquinho qual a maior dificuldade que tem de alcançar essa galera menos alcançada daqui do nosso país, né? E por que você acha que fala pra gente sobre isso? Acho que deu para entender legal aí. Então, Tiago, hoje o Brasil ele possui 54 povos não alcançados. Os povos não alcançados são os indígenas. A gente tem 117 etnias no Brasil que não têm a presença de evangélicos. 69 línguas indígenas não possuem a Bíblia traduzida. Às vezes a gente também pensa isso, né? Eu moro num país que fala língua portuguesa, né? O censo do IBGE, ele revelou que o Brasil possui 295 línguas. Bastante coisa, né? Sim, E show. 69 delas, dessas línguas indígenas, elas não possuem a Bíblia ainda traduzida. Então, esse é um dos desafios de evangelizar indígenas. 117 etnias sem a presença cristã, tá? 69 idiomas sem a Bíblia traduzida. Quando nós chegamos com a Bíblia na língua materna para evangelizar, as pessoas elas recebem melhor o evangelho, há uma ponte de contato, né, uma conexão mais rápida, porque eles entendem que a gente se esforçou para traduzir a Bíblia, para levar, para aprender o idioma e anunciar Cristo na língua deles, né, de forma que eles de fato, né, entendam. Então, alguns dos desafios dos indígenas são esses, né, a questão da língua, a questão da cultura, a questão do difícil acesso. A gente tem alguns outros segmentos, como os ribeirinhos. Hoje a gente tem no Brasil 10.000 comunidades na bacia amazônica que não têm a presença de cristãos.
Então, essas 10.000 comunidades, você imagina, né? Não são pessoas, são 10.000 comunidades que não têm acesso ao Evangelho. Das 62 cidades que compõem a Amazônia, apenas 8 têm acesso por via terrestre. Então, algumas dificuldades de chegar até os ribeirinhos é a questão náutica. Você precisa de um barco, precisa de uma rabeta, precisa de uma lancha. Chega no local, não tem luz, não tem estrutura. Algumas das dificuldades em relação aos ribeirinhos estão relacionadas à questão geográfica, né, ao difícil acesso até eles. A gente tem, por exemplo, também os quilombolas. 2.000 comunidades quilombolas no Brasil não possuem a presença cristã. Evangelizar esse povo é quebrar um paradigma cultural também. Porque antigamente chegou o evangelho até eles por meio da exploração, por meio da colonização. Então eu preciso de estratégias para me aproximar deles, mostrando que o evangelho ele não coloniza ninguém, ele não escraviza ninguém, ele não rouba ninguém, ele vai anunciando Cristo e mostrando que ele morreu para todos os povos, que o sangue dele foi derramado, né, por essas 2.000 comunidades que não conhecem ele ainda. A gente tem também, nos segmentos menos alcançados no Brasil, os ciganos. No Brasil, hoje, a gente tem em média de 800 a 1 milhão de ciganos no Brasil. Eles se concentram em grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, no Maranhão também. O norte do Brasil também tem um grande contingente de agrupamentos ciganos. Eh, e a gente tem hoje, desses 800 a 1 milhão de ciganos, apenas 1.000 que se consideram cristãos. Então, também aqui a gente tem uma barreira cultural e uma barreira também sincrética. Eles têm a questão da língua também, que muitas vezes é uma dificuldade que a gente precisa ultrapassar para levar o evangelho, mas também a questão do sincretismo. Eles misturam muitas religiões e a gente precisa ultrapassar essa barreira anunciando a verdade de Cristo por meio da palavra de Deus, de modo que respeite a sua própria cultura, respeite o seu modo de viver nômade, né? A gente precisa pensar numa igreja que ela seja uma igreja em tendas, que se assemelhe à cultura, né, às características deles. Eu ouço uma história, antigamente eu ouvi uma história, antigamente que eu digo em algumas das minhas experiências, né, de viagens missionárias, conhecendo missionários mais experientes, e uma missionária certa vez relatou para mim um treinamento sobre um missionário que chegou em uma comunidade indígena, onde eles acreditavam que os espíritos maus eles viviam nos cantos. E então essa comunidade acreditava nisso, o missionário despreparado, sem entender a cultura, sem respeitar a cultura, ele vai e constrói uma igreja quadrada. E aí ele passa 10 anos nesse local, sem conseguir ganhar uma alma, sem conseguir evangelizar ninguém. Porque eles acreditavam nisso. Olha, os espíritos, os demônios, eles vivem nos cantos. E aí, quando ele vai embora, depois desses 10 anos, sem ter obtido nenhum êxito na sua missão, chega um outro missionário, entende a cultura, entende as características daquele povo, constrói uma igreja redonda e ali ele ganha aquele povo para Cristo. Então, muitas vezes a gente precisa sair de casa não pensando em um chamado Impor alguma específico. coisa, né? Oi? Tem muita gente que vai impor algo, um formato, Isso. já vem meio que na bagagem do cristão fazer isso. Isso. E não é assim, né? Cristo ele vem anunciando o seu evangelho como um reino de amor, né? Um reino onde há justiça, mas onde há verdade também, né? Onde há cuidado. E o missionário ele precisa entender essas características para conseguir obter um melhor êxito na sua missão. Então, conhecer o povo, conhecer a cultura, entender que Deus está redimindo tudo isso, não eu, Zípora, não você, Tiago, não pela nossa força, não pela nossa voz mais alta, não por ganhar a discussão, mas por poder anunciar Cristo de forma efetiva e mostrar como como o amor dele é grandioso, como o amor dele é fiel e que foi derramado, né, o seu sangue para todos esses povos. Isso é o essencial para que a gente tenha um bom êxito na missão. Eu estava falando para você dos ciganos.
A gente tem essa característica de ter uma igreja nômade, né? Uma igreja em tendas que se assemelhe bastante com a cultura deles, para que eles se vejam nisso. Mas a gente tem também alguns segmentos no Brasil que eles são menos evangelizados, e não são segmentos culturais, mas são segmentos econômicos, socioeconômicos, ou também segmentos linguísticos. Por exemplo, a gente tem os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, onde também há uma barreira, né, há uma dificuldade de alcançar esse povo. A gente anunciar Cristo para uma pessoa rica é um desafio muito grande, porque a gente tem que ultrapassar a ideia de autossuficiência, a ideia de que, bom, com as riquezas desse mundo eu consigo todas as coisas. E quando a gente vai anunciar isso também, para um pobre, para o segmento mais pobre dos pobres, isso também é uma dificuldade. Porque às vezes a gente chega com um discurso de vitória, com um discurso, né, de vencedor, e em Cristo nós sabemos que nós somos vitoriosos, que nós somos mais que vencedores, mas algumas dificuldades a gente vai ter que enfrentar, algumas realidades talvez não seja a vontade de Cristo mudar aquilo, não porque ele é mau, mas porque está na sua soberania, e a gente não tem como explicar isso, né? Então, existem algumas dificuldades em que a gente precisa estudar melhor o povo para se direcionar melhor e ter um melhor resultado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Cristo sendo anunciado, né? Cristo conversando com um jovem rico e dizendo: Olha, você precisa deixar tudo e me seguir. E a Bíblia diz que esse jovem sai triste, porque as riquezas ocupavam o seu coração. Então, quando a gente anuncia Cristo para um rico, a gente precisa mostrar essa realidade. Em outra passagem, a gente vê Jesus falando para Zaqueu, né? Desce, olha, hoje me convém pousar na sua casa. É Jesus mostrando que aquele rico também merecia a presença dele, merecia conhecer dele. E a mesma coisa, Deus faz isso com os pobres, né? Quando a gente vê ele multiplicando os pães, ele alimentando a multidão, ele mostrando que ele se importava com o sustento, com o cuidado, com a provisão diária de cada um deles. A gente tem também no Brasil os segmentos surdos. Hoje no Brasil nós possuímos apenas 200 igrejas com ministérios em Libras. O surdo dentro da igreja, ele não precisa somente ser evangelizado, ele não precisa somente ouvir a mensagem, ouvir os hinos na sua língua, na Libras, entender, compreender isso. Ele ser o protagonista também, liderar um ministério, liderar uma pregação, liderar um departamento da igreja, um grupo de evangelismo na sua linguagem. Então a gente precisa proporcionar o alcance para esse segmento também. Você imagina como entenderão se ninguém interpretar? Apenas 200 igrejas entre tantas denominações que nós temos no Brasil. Esse é um dado bastante importante, bastante preocupante, porque a gente precisa, de fato, tornar acessível o evangelho não só a esses segmentos, mas outros públicos especiais, encarcerados, pessoas que estão em abrigos. Hoje o Brasil tem em torno de 31 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos. 300 mil pessoas que vivem encarceradas, vivem nas ruas. Né? Aliás, quase 1 milhão de pessoas encarceradas e 300 mil moradores de ruas. Então, também a gente precisa se preocupar em levar o evangelho para esses. A missão cristã, ela inicia localmente. É aquele movimento local que a gente chama, né, Tiago? Ela inicia localmente e ela vai se expandindo para um contexto global. Então, eu posso iniciar trabalhando na minha comunidade local, servindo a Cristo ali, me preparando para alcançar os cantos mais distantes da minha cidade, os bairros mais marginalizados, os povos mais esquecidos que eu tenho no meu estado, para ir avançar para o Brasil, para depois avançar para um outro país. A gente não precisa necessariamente ter um chamado, ter um direcionamento para outro país. Anunciar a Cristo dentro do Brasil é tão importante quanto fora, né? Existem povos, o sangue de Jesus ele foi derramado tanto para o brasileiro quanto para o americano, quanto para o africano, para o asiático. O objetivo de Deus é reunir todos.
para uma adoração única, né? Ele espera isso, que todos os povos o conheçam e o adorem. Sim, isso é muito interessante, porque falando sobre isso, foi o que eu disse, né? A gente quer muitas das vezes impor, primeiro que o evangelho, isso não é imposto, né? É conquistado. A gente precisa sentar, ouvir. Tem muitas pessoas afastadas hoje do caminho do Senhor, isso é algo que eu normalmente falo por aqui, que não foram ouvidas só. Não foram, não teve alguém que sentou e ouviu. Não, o que que você passou? O que que você está sentindo? Às vezes a gente quer tratar o jeito das pessoas como se fosse falta ela não quer. Não, ela disse, aí não quer não e tal. Só que existem pessoas travando batalhas enormes, existem pessoas mudando ciclos, né? Vivendo coisas que frutos talvez de pessoas passadas, dos seus parentes, né? Dos seus pais ali, antepassados, e elas precisam mudar isso. E a gente está julgando às vezes a pessoa pelo aquele jeito, às vezes está querendo fazer como eu também sempre falo aqui, e é bem uma crítica. O IBGE falou que, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje, os evangélicos são a maioria no Brasil. Aí a gente levanta uma bandeira, né? Ué, a gente é a maioria, amém, não sei o quê. Só que quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para essa galera não alcançada, quando a gente olha para a rua, né? Eu trabalho na rua, eu trabalho com aplicativo, e eu observo as pessoas que entram no carro, conversam uma com a outra, às vezes os semblantes das pessoas na rua, você vê que, cara, cadê aquele povo, não sei quantos por cento lá cristão no Brasil? Cadê essa galera? Por que que a gente tem vivido coisas tão terríveis aqui? Cadê os milagres acontecendo? Cadê as curas? Cadê as pessoas sendo transformadas? E a gente está preocupado com, às vezes, com bandeira, né? Esse ano é um ano político, mais uma vez, e às vezes as pessoas associam a política à igreja. Isso está muito polarizado, né? E infelizmente muito misturado o evangelho com isso. Só que a gente precisa voltar a trazer o evangelho ao centro, trazer o Cristo ao centro, né? Que também pessoas, quando se posicionam politicamente, a gente quer logo cancelar, quer logo se afastar. Isso não é crente, não. Isso aí não... Então, assim, a gente precisa voltar à essência do evangelho, né? Fazer o que Cristo fez, como você citou o exemplo de Zaqueu aí. Ele não foi lá para julgar ninguém. Ele não foi lá para aquela prostituta lá, estava lá naquela situação, ele não foi lá julgar, ele não foi lá condená-la. Ele pediu para que todos parassem e ainda falou: aquele que não tem pecado que pode tacar pedra. Ou Sim. seja, todos nós pecamos, né? Todos nós falhamos e precisamos reconhecer isso e buscar a Deus e servir ao meu próximo, né? Então, assim, isso é muito interessante porque são relatos daqui, né? Nós, no nosso campo aqui. Ah, Thiago, mas não é meu chamado não, mas você pode orar. Não é meu chamado não, mas você pode ofertar, você pode tem um dom às vezes que você pode estar servindo aí que ninguém sabe, ninguém descobriu ainda, né? Então, eu tive até eu já botei no ar um episódio falando sobre os ribeirinhos, né, com o Rodrigo Ziza, não sei se você conhece, Uhum. e tem um outro irmão também que trabalha com um barco missionário também aí, que ainda vai pro ar ainda, que são histórias que, tipo assim, a gente nem parece que é aqui nosso quintal, nem parece aqui no Brasil, né, que é um povo que... E com o Ziza foi interessante porque ele falou assim, que eu estava falando sobre alguma coisa relacionada nossa, a situação sofrida que eles passam e tal, mas ele falou, não, cara, que eles abraçam, eles são felizes. Você chega na casa deles, eles te tratam da melhor forma possível, com um sorriso no rosto, mesmo às vezes não tendo luz na casa, não tendo uma casa legal, não tendo. Então isso também é algo que precisamos aprender muito, né? Que é pessoas passando por essa situação, nós devemos nos mover, orar, ir lá para levar o evangelho, mas mesmo nessa situação elas estão dando graças a Deus ali e estão felizes, né? Então ouvir essas histórias e não mexer com a gente, eu acho que a gente que precisa da missão, né? Precisa alguém ser alcançado por alguém, porque quando a gente escuta essas histórias, a gente fala, tô aqui tranquilo na minha casa, daqui a pouco eu vou desligar tudo aqui, vou estar no meu quarto com a minha esposa dormindo, num apartamento tranquilo, mas tem pessoas que não têm essa realidade. Ah, Thiago, o que é que eu preciso fazer? Mais uma vez, orar, se mover. Cristo fez isso. Eu também gosto de falar muito isso, porque às vezes a gente acha que não, isso não é para mim, não. Isso, da onde vocês estão tirando isso? Porque missões, graças a Deus, deu um crescimento de pessoas falando sobre, e parece que é algo novo de agora, mas não. Cristo sempre cumpriu a missão, ele sempre levou o evangelho, ele sempre ia até as pessoas, né? Como você falou sobre o. Eu esqueci o nome das igrejas deles aí. Você falou, eu esqueci. Do pessoal ali que o rapaz fez a igreja quadrada e Sim, os não está. indígenas.
Os Isso. indígenas, perdão. Uhum. Ele construíram ali e se sentiram, eu imagino eu, né, se sentiram muito incluídos, né, maravilhados com aquilo ali, porque dentro da cultura deles a mensagem foi pregada. Então acho que isso é uma inclusão, né, que a gente fala que às vezes tem denominações que usam para deturpar a palavra, não, mas isso aqui é uma inclusão feita para levar a palavra e a mensagem do Senhor dentro da cultura daquela pessoa. A gente não tem que chegar e mudar a cultura de ninguém. A gente precisa ensinar o caminho, seja do mais rico ao mais pobre, seja dos quilombolas, seja dos ciganos, dos sertanejos. Então, eu acho isso muito interessante. Que você quer falar um pouquinho do livro? Sim, Que eu vamos vi, falar um pouquinho do meu que eu vi livro. lá, cheguei a abrir, mas eu ainda não li. Mas eu vou ler. Isso aí. Então, Thiago, esse ano eu lancei esse livro. Se chama Uma Cidade sobre um Monte: Fundamentos Bíblicos e Contemporâneos para Missões Urbanas e Transculturais. Primeiro, uma cidade sobre um monte, essa ideia de que uma igreja ela precisa ser visível. Ela não pode ficar escondida, ela não pode ficar enclausurada dentro de quatro paredes. Ela precisa estar em evidência, ela precisa ser visível, ela precisa iluminar. Então, por isso, uma cidade sobre um monte. Eu acredito que aonde o evangelho chega, aonde a igreja chega, a cidade, o ambiente, as pessoas, elas são transformadas. Então a gente olha, por exemplo, para esses cenários que você citou de pobreza, de miséria, de dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades sociais, dificuldades linguísticas. Isso não é um ambiente que glorifica a Deus. Quando a igreja chega com o evangelho de verdade, sinceridade e de amor, esse ambiente ele é transformado. Eu escrevi esse livro com o primeiro propósito de responder a algumas perguntas que eu tinha. Eu comecei a me mover mais intencionalmente em relação à missão há 3 anos atrás. Sempre cresci na igreja, sempre atuei em ministérios na igreja, sempre estive envolvida com projetos missionários, mas no ano de 2023 eu entendi que eu estava entrando em uma década missionária. Nós estamos em uma década missionária, porque no ano de 2033 nós vamos completar 2.000 anos da Grande Comissão. Então eu sempre digo, quem está descobrindo isso agora tem que recuperar o tempo perdido de 3 anos atrás. Então, eu levei 3 anos pesquisando, me preparando, estudando para escrever esse livro. Enfim, participei de várias escolas de missões, fui para alguns países, visitei alguns estados brasileiros para conhecer os segmentos menos evangelizados, os outros países para conhecer os povos não alcançados. E aí eu lia um livro e faltava uma informação, eu lia outro livro, e aí eu lia outro livro, e eu fui juntando todas essas dúvidas que eu tinha acerca da obra missionária e fui estudando e produzindo o meu próprio material. Então, esse livro, Uma Cidade sobre um Monte, ele não é um livro que conta uma história. Eu não conto um testemunho, eu não conto história de outras pessoas. Ele é um livro para mobilização e para capacitação, a realização de missões. Então, eu inicio falando sobre missões no Antigo Testamento, como Israel, ele deveria ser uma luz para todos os povos. No Antigo Testamento, Israel ele era o centro, ele era a cidade sobre o monte. As pessoas deveriam, os povos ao redor de Israel deveriam olhar para Israel e imitar a forma deles adorarem, imitar a forma deles seguirem a Cristo, imitar a forma deles viverem. Israel deveria ser, né, essa luz para todos esses povos. É verdade que né, em diversos momentos eles falharam nisso. Mas Deus foi muito misericordioso, ele escolheu um povo para si. E aí eu falo no Novo Testamento sobre agora o chamado que se estende a todos nós, a última tarefa. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus nos deixa uma última tarefa: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, essa tarefa está inacabada. A gente precisa completar isso. E é um grande privilégio ser parceiro de Deus nisso, porque a missão é dele.
Independente se eu fizer, se você, Tiago, fizer, a obra será completa. Porque Apocalipse 7 e 9 já mostrou para nós o final da história. O apóstolo João já viu isso. O que ele viu? Ele viu povos de todas as tribos, línguas e nações reunidas diante do trono do Cordeiro, segurando palmas nas mãos, adorando e dizendo que ele é santo, santo e santo. Então, o final da tarefa já foi escrita para nós. João já viu, isso vai acontecer. Já está acontecendo. E fazer parte disso como um cooperador de Deus nessa grande missão é um privilégio indizível, né, indescritível. Então eu falo disso, né, de missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu falo também sobre as questões da janela 1040, de igreja perseguida, e de povos não evangelizados, não alcançados e não engajados. A gente tem uma faixa geográfica no mundo que ela fica localizada entre os graus 10 e norte do Equador, né? Aliás, 10 e 40 ao norte do Equador. Tá? Isso é uma janela que se estende do norte da África, tá, ao oeste da Ásia. Essa janela ela cobre 2/3 da população mundial e 1/3 da superfície terrestre. Ela é conhecida como janela 1040 por essa divisão nos graus, né, na linha do Equador, mas ela é importante para nós porque ela concentra cerca de 66% dos povos não alcançados. São 3,58 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Cristo, que nasceram, cresceram, já morreram, estão no estágio da sua vida, estão caminhando a passos largos para o abismo sem nunca ter ouvido falar de Cristo. E Cristo derramou seu sangue por todos eles. Essa faixa da janela 1040, ela é importante para nós porque ela concentra as maiores religiões no mundo: islamismo, hinduísmo e o budismo. E essas religiões que são movidas por espíritos de engano, estão crescendo assustadoramente, porque os missionários não estão lá. A Associação Brasileira de Missões Transculturais, ela tem uma estatística que diz que 3% dos missionários transculturais atuam na janela 1040. Atuam em povos não alcançados. É como se houvesse um missionário para 298 mil pessoas. É muito difícil desse missionário conseguir a efetividade de alcançar quase 300 mil pessoas. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei em trazer informações para as pessoas, para que elas pudessem direcionar melhor os seus esforços e direcionar melhor os seus recursos financeiros. Essa janela 1040 ela é importante para nós também, porque em torno de 0,064 a 0,1% dos recursos financeiros que são destinados a missões transculturais são doados para este local. Então, é um valor muito pequeno para um local que concentra 3,58 bilhões de pessoas, que cobre 1/3 da superfície terrestre. A maior parte dessas pessoas tem menos de 35 anos, são pessoas novas. E isso é um dado bastante assustador, porque cerca de 70 mil pessoas não alcançadas, 70 mil pessoas nesta região morrem todos os dias sem ouvir falar de Cristo. Então a gente tem uma dívida muito grande, a gente que foi alcançado por Cristo, que já foi evangelizado, que tem a oportunidade de ter uma Bíblia no nosso idioma, de estar na igreja com liberdade religiosa. A gente tem uma dívida com essas pessoas que estão morrendo sem ouvir, sem ter a oportunidade. Essa semana eu li uma frase, eu não sei dizer de quem ela é, mas eu já ouvi outras vezes, que ela diz assim: os cristãos estão falando, discutindo sobre a segunda vinda de Cristo, enquanto 2/3 do mundo não ouviu falar sobre a primeira. Isso é forte, né?
Então, eu escrevi esse livro para capacitar as pessoas a terem uma visão ampliada, para mobilizar as pessoas por entendimento. Quando nós olhamos para essas informações, quando nós olhamos para esses dados, a gente vê que o nosso compromisso com Cristo, ele deve ser reafirmado. Muitas vezes a gente precisa, né, aceitar Cristo novamente, se converter novamente, pedir perdão da nossa omissão e fazer algo para Ele. Trabalhar para que o reino dele se expanda e ele seja conhecido. Eu falei para você sobre a questão dos povos não alcançados, eu defino isso no meu livro também. Nós temos o mundo hoje, o mundo cristão, ele é dividido em mundo A, mundo B e mundo C. Tá? Nós temos no mundo hoje uma grande parcela da população que são os povos não evangelizados. Povos não evangelizados são pessoas que já ouviram falar de Cristo, que possuem a Bíblia no seu idioma, que possuem acesso a uma igreja ou um missionário, mas por algum motivo a mensagem ela ainda não tocou o seu coração. O discipulado não foi tão efetivo. Existe talvez alguma barreira, por exemplo, dos surdos, alguma barreira geográfica, por exemplo, na questão dos ribeirinhos, que impede a eles de serem alcançados. Então, eles foram evangelizados, eles têm acesso ao evangelho, mas isso ainda não tocou o seu coração. A gente tem agora uma grande parte da população mundial, esses são esses povos que se concentram na janela 1040, mais de 17 mil povos no mundo, né? A gente tem em torno aí de 7 mil povos que eles são povos não alcançados. Povos não alcançados são povos onde menos de 2% da população se considera evangélica e menos de 5% da população se considera cristã nominal. São povos que não têm um discipulado efetivo ao ponto de eles conseguirem formar uma igreja e se desenvolverem de forma autóctone. Ou seja, eles não têm pessoas nativos na sua cultura que consigam discipular, que consigam evangelizar o seu próprio povo. Eles precisam da ação de um missionário externo para que a mensagem seja levada até eles. E dentro desses povos não alcançados, desses mais de 7 mil povos não alcançados, nós temos um segmento novo, um conceito novo, que são os povos não engajados. Em torno de 3.100 povos que estão dentro dos não alcançados, eles são também não engajados. E o que são povos não engajados? São povos que não têm Bíblia no seu idioma, que não têm igreja, que não têm missionários e que não têm qualquer iniciativa, não tem qualquer projeto para que se envie um missionário àquele local. 3.100 povos no mundo estão nessa situação, sem igreja, sem Bíblia, sem missionários, sem projetos. Então, como eu disse, são pessoas que estão morrendo todos os dias sem ter ouvido, sem ter tido a oportunidade de conhecer sobre o grande plano da salvação, sobre o projeto de felicidade eterna que Deus tem para nós, sem conhecer um Deus que enviou o seu Filho para morrer por todos nós. Nesse meu livro eu trago também algumas informações importantes. A gente falou no início agora do podcast, né, sobre a questão cultural. Eu falo muito sobre a antropologia missionária, falo muito sobre o evangelho e a cultura, mostrando que Deus criou todas as culturas. Ele criou todos os povos. Tudo que existe neste mundo foi projeto dele, foi criação dele. Então, essa diversidade que a gente vê, tudo é um projeto dele. E ele não está tentando, né, destruir isso. Quando nós levamos o evangelho, a gente precisa ter essa visão de que, através do seu amor, da sua palavra, do seu manual que ele entregou para nós, ele está redimindo tudo isso. Então, um missionário que ele entende sobre cultura, que ele entende sobre antropologia, ele não chega colonizando no local, ele não chega impondo, ele chega considerando hábitos, né, cultura daquele povo que não é pecaminosa, que não fere o evangelho, que não, né, condena, ele chega deixando isso de lado. Bom, isso não é um conceito importante, eu não preciso, né, destruir, eu não preciso aniquilar isso, eu posso respeitar essa cultura. E identificando pontos que talvez sejam pecaminosos e que precisam ser redimidos. Então eu costumo dizer isso, a Bíblia inteira ela conta uma única história.
Deus está redimindo povos para a sua glória. Eu falo também neste livro sobre a questão dos segmentos menos evangelizados do Brasil, que eu citei, né, anteriormente, os ciganos, os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os indígenas, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, os surdos. Agora, no último ano, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela integrou também nos segmentos menos evangelizados os pantaneiros. A gente também tem os imigrantes. Eu falei para você sobre janela 1040, ali é importante também essa janela, porque nós temos muitos países de perseguição ao evangelho. O Brasil hoje possui mais de 20 representantes de países, ou seja, mais de 20 países que estão aqui como imigrantes que entraram no país, que são países de perseguição, que são países de acesso restrito ao evangelho. Quando eu me detenho a levar o evangelho a esses imigrantes, eu posso alcançar eles, alcançar as suas famílias que estão à distância de uma ligação de WhatsApp, de uma mensagem, lá num país fechado, num país onde há perseguição religiosa. Eles, em algum momento, vão falar com amigos lá, em algum momento, vão falar com os familiares que ficaram lá, talvez retornem ao seu país, e se eu conseguir produzir, né, uma ação missionária efetiva, eu posso ter alcançado essa pessoa sem precisar, né, estar me deslocando a este país de regime fechado para religião, ou, né, sem precisar estar ultrapassando limites de barreiras. Eu consigo anunciar Cristo a uma pessoa que ela mesma será, né, o próximo missionário dentro do seu povo, será o seu nativo. Tá? Eu falo nesse livro também sobre duas questões bem importantes, né? O Missões entre Ricos, que eu já dei uma pincelada no início aqui do podcast, e outro ponto que eu trago especificamente aqui no livro é sobre missões com enlutados. A igreja precisa saber como servir aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão num leito de enfermidade, que estão num leito de morte, aqueles que perderam os seus queridos. Agora a gente vê essa situação na Venezuela. Tem mais de 3.500 pessoas que morreram, fora os que estão desaparecidos, né, que não foram identificados ainda, os que foram feridos, desabrigados. A igreja precisa saber como fazer missões dentro de um cenário de dor, de um cenário de perda, de um cenário de morte. Né? Eu falo nesse livro também sobre questões mais modernas, ambientes tecnológicos. Hoje a gente está aqui num podcast utilizando este meio para propagar o evangelho, para falar em nome de Cristo. E isso é muito importante, especialmente em ambientes onde a gente tem uma restrição, uma barreira do evangelho, a gente tem um ambiente de perseguição. Eu conheci um mauritânio no início deste ano. A Mauritânia é uma república islâmica. É proibido ter igrejas lá. Ele foi evangelizado através do filme Jesus. Ele conta que ele passou 6 meses assistindo o filme Jesus até que tomou uma decisão para Cristo. Então, nós utilizando o ambiente tecnológico, utilizando inovação tecnológica para chegar em locais de difícil acesso, para chegar em locais aonde se tem algum tipo de barreira, seja política, seja linguística, seja geográfica, seja questão cultural, seja questão religiosa. Eu falo nesse livro também sobre a questão da justiça social. Quando a gente olha para o livro de Atos, lá no início do livro de Atos, a gente vê os discípulos escolhendo os diáconos, porque havia uma necessidade ali. Eles escolhem alguns diáconos porque a igreja relata que na distribuição de alimentos algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Então a necessidade ali era uma necessidade física, era das viúvas serem alimentadas. Eu falo isso, né, no livro sobre a questão da justiça social. Os moradores de rua, aqueles que foram abandonados, aqueles que de fato precisam, né, de um cuidado, de um amparo melhor, de serem pastoreados. O foco missionário ele deve estar, né, no órfão, na viúva, no estrangeiro. As leis no Antigo Testamento elas falam muito sobre isso.
né? Sobre o órfão, sobre a viúva e sobre o estrangeiro, como lidar com isso. Então eu trago também essas questões no livro e trago também algo muito importante que é a ecoteologia. Hoje a gente vê um cenário de destruição, mas a humanidade anseia, é isso que a palavra nos diz, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. A gente precisa cuidar daquilo que Deus criou, do ambiente, né? De toda a criação, dos animais, das plantas, dos nossos irmãos. A gente precisa ter esse cuidado. Então eu falo também, né, no meu livro sobre a ecoteologia. Enfim, são algumas dos pontos mais importantes e, como eu disse, é uma ideia de capacitar o povo, de mobilizar a igreja brasileira por entendimento, né? Então, eu não estou contando uma história, eu não estou contando um testemunho, eu não estou relatando nenhuma das experiências missionárias que eu tive, mas eu estou trazendo neste livro conteúdo, fruto de pesquisa, que não são vozes da minha cabeça, são frutos de pesquisa séria, porque eu, como uma acadêmica, né, como uma pessoa que possui uma formação acadêmica, não posso fugir disso. E esse livro tem um propósito especial também, e eu agradeço por você ter proporcionado esse podcast aqui, porque é uma forma de eu poder levar ele para mais pessoas. Porque todo o foco, né, todo o foco do livro é a mobilização missionária. Mas todo o recurso da venda dele é destinado à missão Atos, que é uma missão que atua em países da janela 1040 no continente africano. Então, no ano de 2023, eu comecei, como eu disse, a me engajar mais intencionalmente com missões, tá? Comecei a viajar para outros países, incluindo países do continente africano, e trabalhar mais próximo à missão Atos, que atua hoje no Senegal, no Mali, no Níger, no Chad e na Mauritânia. Tá? Tem o desejo de futuramente avançar para o Sudão, para a Eritreia, tá? Cobrir toda a faixa, né, da janela 1040 no continente africano. Então, o trabalho é imenso, o recurso deste livro é destinado a isso, a ajudar, né, de alguma forma, a arrecadar recursos e auxiliar na manutenção da obra missionária lá. Benção, benção demais. Nossa, cada história que eu tô aqui com a postura aqui tranquila, né, mas caraca, deu vontade de, sei lá, chorar, de sair correndo atrás desse povo aí, mas, cara, é tremendo, né, porque são coisas que estão acontecendo agora, enquanto a gente está aqui conversando, são coisas que pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Jesus agora, nesse exato momento, e isso precisa nos mover, né, nós como igreja, nós precisamos nos mover em prol disso, né? Existe hoje, que também é uma das propostas do nosso canal, você talvez não possa ir lá agora, você não possa ir lá, não ter condições, mas tem pessoas que já passaram por aqui que atuam, né, em países perseguidos, tem pessoas que passaram por aqui que servem esses locais, tem a nossa irmã que está aqui falando sobre isso, que serve lá. Então você pode se inteirar, você pode pesquisar, tem o livro, né? Como é que faz para quem está assistindo conseguir esse livro? Certo. E, Tiago, esse livro aqui pode ser comprado diretamente comigo, tá? Mas ele também está à venda na internet pelo site da Wiclap e pela Amazon, no formato físico. Ele também está disponível no Kindle para ser adquirido também pela Amazon, então como e-book. E eu coloquei ele à venda também pela Amazon em outros territórios internacionais. Então, ele está distribuído, eu acho que em torno de 248 territórios internacionais. Para que de repente, bom, alguém está ouvindo esse podcast, está em outro país, se interessou pelo livro, pode adquirir ele pela Amazon e receber na Amazon, imprime e entrega naquele país, naquele território. Eu tenho um amigo que ele mora na Austrália, e aí eu mandei o livro para ele, o link do livro, e ele falou: Meu Deus, a Amazon entrega aqui em 2 dias. Então, eles imprimem, tá? E entregam o material na casa rapidamente. Eu, Legal. Vou ver se eu eu, deixo o eu, link. Vou ver se eu isso, deixo o link na descrição lá embaixo. Para você isso, ficar mais fácil. vamos deixar assim, tá? Então, essas são as formas de adquirir, né? Eu optei nesse formato também para que, bom, de repente alguém não me conhece, mas está pesquisando sobre missões, quer saber sobre missões transculturais, quer saber sobre missões urbanas, eu falo sobre isso no meu livro, né?
como são as características das missões em grandes cidades, em grandes metrópoles, né? Povo que é secularista, que é individualizado, que vive de forma isolada, enfim, tantas barreiras, ideologias que estão adentrando, né, ocupando espaços nessa cidade. Eu falo sobre isso no livro. Enfim, é uma forma de, bom, alguém está pesquisando sobre o assunto, encontrou o livro, não me conhece, pode adquirir, né, por meio da Wiclap ou da Amazon. Ok, benção demais, dá vontade de ficar mais um pouquinho, mas eu tento fazer sempre essa margem de tempo aí. Como eu disse aqui, a gente pode marcar outras vezes para falar mais sobre isso, porque é bastante coisa, né? Bastante assunto que a gente precisa estar inteirado, né, nisso, a gente precisa estar enganjado nisso, a gente precisa estar, pelo menos saber, né, para a gente estar orando, para saber o que orar, para saber o que falar para o Senhor, e quem sabe se levantar pessoas, né, mais pessoas para apoiar esse projeto, esse trabalho e ser enviados a esses locais, né, onde tem essa galera mais de pouco acesso, né, ao Evangelho e menos alcançado. Eu vou deixar aqui do lado o QR Code do seu Instagram, né, para quem quiser seguir. Tá aí, só mirar a câmera do celular, tem o nosso também. E aqueles pedidos de sempre, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, porque isso ajuda a alcançar mais pessoas. Todo episódio eu falo, não é por números, não é para crescer, não é para alcançar pessoas, é para botar missões no lugar onde ela tem que estar, que é falado, que é visto a realidade, que é, né, não e parar com esse tabu, né? Às vezes missões é tabu falar sobre isso. Não, a gente precisa falar de missões, a gente precisa falar de evangelismo, a gente precisa se envolver, né? Não importa qual seja o seu chamado, você precisa se envolver. Orando, você já está se envolvendo e muito, né? Se você puder, né, ofertar, é sempre bem-vindo, mas orando, comprando o livro da nossa irmã que está aí, vai estar disponível aí no link na descrição, entendeu? E aprendendo, né? Que não vai ser só uma oferta a missões, mas você vai estar aprendendo sobre o campo, conhecendo, né? A gente deu para ver um pouquinho aqui como é que funciona, então eu queria agradecer a sua presença, Zípora Morgana. Com medo de falar. Agradeço esse tempo aí, essa chuva de conhecimento para nós aí, isso é muito importante, né? E com certeza eu vou estar lendo o livro, sim, a gente vai se falando aí mais vezes, né? E se tiver algum missionário desse aí que possa, né, estar aqui com a gente, ou sei lá, a gente bota uma forma aí de ele virar de costas, sei lá, a gente para o pessoal conhecer a realidade mesmo, para ver o que está acontecendo, né? E a gente precisa se mover em ajudar, né? Eu tenho falo muito sobre isso aqui no canal. A gente precisa se mover, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar se movendo, a gente precisa estar se levantando. As portas estão se fechando. Você falou algo muito interessante, né, da frase. Tem muita gente discutindo sobre a segunda volta de Cristo, mas enquanto a gente não ouve falar da primeira, né? Então, assim, isso é muito forte e é uma realidade mesmo, né? Tem muita gente falando sobre isso. Ah, não, aí acontece alguma coisa no Brasil, ah, não, ó, eu acho que é, eu acho que não é, vai ser agora. Ah, Estados Unidos, ah, não sei o que. A gente perde muito tempo com isso, que não vai adiantar em nada, né? Jesus vai voltar como um piscar de olhos e a gente não vai estar mais aqui. Então eu fico até sem palavras, né, para falar diante do que a gente aprendeu aqui e agradecer esse tempo aí. E é isso. Se quiser falar alguma coisa aí, para a gente fechar. Tiago, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por estar aqui, obrigada a quem me ouve também. Eu tenho uma alegria muito grande de poder falar sobre Cristo. Já estive em lugares onde a gente não tinha uma liberdade tão grande. Sair, anunciando, falando de Cristo em um ambiente como este poderia custar a vida. Então, quando eu tenho uma oportunidade de estar aqui com tanta liberdade, isso é maravilhoso. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, pela a sua intenção aqui neste podcast, pela oportunidade de dando voz ao meu trabalho. E eu quero dizer para você que se sente vocacionado a fazer missões, se prepare. O obreiro que não leva a sério o seu chamado, ele coloca em xeque todo o trabalho missionário. Então, trabalhe com excelência, porque nós servimos a um Deus de excelência. Eu quero dizer que as atividades no campo missionário, muitas vezes, elas serão difíceis, elas serão solitárias. Elas serão penosas. Às vezes a gente vai pensar, tá em algum lugar, a gente pensa, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Será que está valendo a pena? Eu quero que você lembre desses 2/3 da população mundial que não conhece a Cristo.
Que você lembre dessas 70 mil pessoas que estão morrendo todos os dias sem ter a oportunidade de falar de Cristo. Isso é um dado tão importante que deve nos mover todos os dias. Eu preciso levantar da cama e pensar: tenho que ganhar mais um, tenho que me mover para que a tarefa seja cumprida. E Apocalipse 7:9 chegue o mais rápido possível, porque vai acontecer. O final da história já foi escrito. E quão maravilhoso será nós estarmos reunidos com todos esses povos, sabendo que nós fomos cooperadores de Cristo nesta grande obra. Isso é algo maravilhoso, é algo que me encanta. Eu me emociono ao pensar que um dia eu estarei, né, reunida com gente de toda tribo, língua e nação. Tá? Eu estou me preparando. Na semana que vem eu vou para Venezuela. Conto com as orações de vocês. E vamos todos juntos, né, trabalhar para a glória de Deus. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado por esse tempo aí. E você que chegou até aqui mais uma vez, peça aquele like, se inscreve no canal que isso ajuda. Eu tenho um canal, também criamos um canal no WhatsApp para mandar notícias, para atualizar a galera ali, né? Eu já ia falar que ia colocar o livro lá, ó, só que compra aqui no link que isso ajuda a nossa irmã aí e a missões, né? Na verdade, né, ajuda a missões, né? Todo o dinheiro é Isso. destinado a missões. Então compra o livro aí. O QR Code do canal está aparecendo aí na nossa tela. E um grande abraço. Muito obrigado por esse tempo mais uma vez. Vontade de ficar aqui falando, 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 mas terão outras oportunidades. Obrigado aí por esse tempo e mande aí os conteúdos que der para a gente ir compartilhando, que eu vou colocando lá no canal, vou compartilhando também no Instagram. E muito obrigado mais uma vez. Amém. Tchau, tchau. Prazer. Deus abençoe.